dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, expectativa de que seja uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Eu quero começar dando um presente para você. Quem gosta de presente aí? Deixa eu ver. Então pega o seu celular, que eu vou te dar hoje. Você vai tirar uma foto, porque se você for preencher agora não vai dar certo. Você vai tirar uma foto. Nós preparamos um curso sobre como ter um casamento de sucesso. Esse curso fala sobre diferenças entre o marido e a mulher. Tem uma mensagem lá, homens, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Tem uma mensagem de sexo lá que vai revolucionar o seu casamento. Ouça o que eu estou dizendo, eu já prego essa mensagem há mais de 20 anos e é uma bênção para todo mundo, mas pensa num casamento que nunca mais vai faltar sexo, eu prometo. Então, esse curso aí tem sobre criação de filhos. Todo mundo pegou o celular na hora que falou que não ia faltar mais sexo. Tem aí sobre finanças, criação de filhos, como resolver conflito, e é 0800, tá bom? Estamos dando esse curso para você hoje, de graça, não vai custar nada para você, para abençoar o seu casamento, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Pronto, tira a fotinho aí, depois você preenche lá o que precisa. E rapidinho mostrar a nossa rede social, a nossa família. Sou casado há 32 anos, tenho 2 netinhos ali, mas na verdade minha nora e minha filha estão grávidas, vão vir mais 2 netinhos. E aí tem meus filhos, genros, noras ali. Somos uma família sacerdotal, todo mundo servindo a Deus, pastoreando igreja, graças a Deus. E ali você tem o nosso site, famíliadesucesso.com. Nós temos ali o Instagram, @família de sucesso, e o canal do YouTube, Família de Sucesso. Tudo ali tem conteúdo gratuito para servir vocês, tá bom? Quem aqui não é casado? Deixa eu ver os solteiros. Solteiros e pais que têm filhos que não casaram ainda. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? O livro para livrar o seu filho de casar errado. O livro para livrar você de ter uma nora ou um genro endemoniado. Para os casados, casamento 5 estrelas, aqui você vai fazer igualzinho um hotel. Hotel 1 estrela, 2, 3, não sei quantas estrelas tem o seu casamento, mas faz o seu casamento. Você pode ler esse livro para ele virar um casamento 5 estrelas. Tem alguém na sua casa, aproveitar que a gente está só em homens aqui, né, que está gastando muito? Para onde está indo o seu dinheiro? Esse é um livro bom para você ler e deixar em cima da mesa para sua esposa ler também. E para quem tem filhos pequenos e adolescentes, meus filhos me tiram do sério e agora o que eu faço? Para você não ter dor de cabeça na adolescência e criar filhos abençoados. Tem outros materiais lá, tem a maquininha e o QR Code lá para Pix, etc. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Gênesis capítulo 11, verso de número 31. Gênesis 11, 31. Gênesis capítulo 11, verso 31, que diz assim: Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Obrigado, Deus, por essa manhã, por esse congresso, a conferência de homens. Pedimos, querido Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que essa seja uma manhã onde o Teu nome seja glorificado, temor seja gerado, novas atitudes e posições sejam tomadas, e que a Tua bênção alcance cada um desses homens que entrou aqui hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Gente, eu cresci numa igreja onde se falava muito de família. O meu pastor, na década de 90, era o pastor
era como Cláudio Duarte, hoje. Ele era o pastor mais conhecido, que mais pregava de família no Brasil, estava nos programas, para quem é bem antigo aqui, da Valnice, estava na Lagoinha, no Jorge Linhares. Meu pastor, ele ia para o Japão, Estados Unidos, Europa, e ele era o cara que falava de família no Brasil, nas convenções da Quadrangular e etc. E um dia a gente estava numa pregação, ele estava numa pregação na nossa igreja, e nessa época era comum os pastores ficarem atrás assim, sentados. Eu venho de uma igreja batista renovada, e naquele dia ele estava pregando e ele fez um exemplo, né? Quando a gente faz, às vezes, vem cá vocês dois e tal, aquela coisa, e ele foi até onde eu estava sentado, e ele colocou a mão na minha cabeça, e ele disse assim, ele estava usando como apenas um exemplo, da unção que está sobre a minha vida, eu libero e transfiro para a sua vida. Só que na hora que ele fez isso, na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, e na hora que ele fez essa oração, eu senti alguma coisa acontecendo em mim. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Né? Por que eu senti isso? Eu sabia que ele estava fazendo apenas um exemplo da pregação. E aquele momento ali, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, quando o pastor, naquele momento do culto, fez aquele exemplo e colocou a mão na minha cabeça e liberou da unção que estava sobre a vida dele, sobre a minha vida, eu senti que alguma coisa eu recebi, que alguma coisa como se tivesse entrado em mim. E sabe o que aconteceu, queridos? Alguns meses depois, infelizmente, nós descobrimos que o meu pastor tinha caído em pecado. Quem estava aqui ano passado? Quem estava no congresso? Lembra que eu falei sobre traição e adultério? Então, infelizmente, meu pastor caiu em adultério. O cara da família do Brasil teve essa queda. Graças a Deus que ele não continuou com a amante. Na época, a Valnice, o Jorge Linhares, todo mundo foi atrás dele e tal. E ele, então, voltou para a esposa rapidamente, não demorou nada, e se arrependeu, entrou num processo de restauração, mas nunca mais o ministério e a vida dele foi a mesma coisa. E uma coisa interessante que aconteceu os anos se passaram, ele tem 2 filhos, são pastores de igrejas enormes ali em Brasília. O pastor Danilo conhece todos os 2, são homens de Deus, eles têm famílias lindíssimas, casamentos extraordinários, são amigos até hoje, a gente convive muito, mas nenhum dos filhos deu continuidade ao ministério de família dele. E eles, quando a gente se encontra, eles comentam, falam, rapaz, interessante que o ministério de família do papai, quem herdou foi você, falando de mim. E eu me lembro daquele dia em que ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou, da unção que está sobre a minha vida, eu libero e transmito para você. Sabe, queridos, a Bíblia, em alguns lugares, não vou citar todos, ela fala algumas coisas sobre isso. Eu vou ler para você alguns textos aqui, depois eu dou a referência, só para você ver. A Bíblia diz assim, falando sobre Esther, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Então o texto está dizendo assim, olha Esther, tem uma coisa para você fazer, se você não fizer, outra pessoa vai ser levantada para fazer, mas você e a sua casa vão ser destruídos. Depois veio assim, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de você o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E aí chamou outros convidados. Lá em Deuteronômio diz, você ficará, olha como é forte esse texto, você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Você construirá uma casa, mas não vai morar nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Então você vai ver uma série de textos e de histórias que o resumo dessas histórias e desses textos é o seguinte,
Nós temos algo para fazer, e se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer. Por isso o tema da minha mensagem hoje é cuidado. Outra pessoa pode viver a sua vida. Eu queria que você olhasse para alguém, apontasse o dedo e falasse assim: meu querido irmão, fala para ele, muito cuidado, porque senão outra pessoa pode viver a sua vida. Então eu gostaria de dizer para você nessa manhã, em primeiro lugar, que existe um chamado para você. Absolutamente ninguém nasceu por acaso. Ninguém. Ah, pastor, mas eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Meu pai e minha mãe não planejaram. Eu fui feito dentro do carro. Minha mãe nem sabe quem é o meu pai. Não interessa. Só quem pode gerar a vida é Deus. E se Deus gerou você, existe um propósito, existe um chamado, e eu digo mais, existem coisas que só você pode fazer. Existe um tipo de gente que só você vai alcançar. Eu sou uma pessoa... Meu estilo de pregação, você vê que eu falo alto, eu me movimento e etc. E você conhece pastores que falam baixinho, existem pastores que falam rasgado, existem pastores que falam de forma mais erudita. Cada um foi chamado para alcançar um tipo de pessoa, cada um tem que ser quem é, com a sua digital, o seu DNA. Eu não vou agradar todo mundo, eu não vou abençoar todo mundo, eu não vou alcançar todo mundo, mas tem um tipo de gente que o meu jeito de pregar, a minha mensagem, o que aconteceu na minha vida, vai alcançar e tocar em cheio aquela pessoa. Então você precisa entender que há algo em você, há algo que Deus sonhou para você. E eu percebo uma coisa, veja se você sente isso, ou veja se você já viu gente falando isso. A pessoa é crente, de verdade, nasceu de novo, conhece Jesus, é de Deus, e ela fala: pastor, não entendo, eu continuo sentindo um vazio dentro de mim. Por que eu sinto um vazio se eu já sou de Jesus? E eu entendi, na minha experiência cristã, vivendo e convivendo e percebendo o seguinte: vazio na vida de pessoas que não são cristãs, que não encontraram Deus, é a ausência de Deus. Esse vazio é um tipo de vazio, e a gente inclusive evangeliza dizendo: tem um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, tem um vazio que só Deus pode preencher. Mas se você é um homem de Deus, que teve uma experiência com Deus, que nasceu de novo, e de alguma forma você continua sentindo algo estranho: pastor, parece que ainda tem um vazio dentro de mim. Ouça o que eu vou dizer para você: vazio na vida de crente é a ausência de viver o chamado e o propósito de Deus. Se você não está vivendo o que Deus te chamou para viver, você vai sentir um tipo de vazio com toda certeza. Então existe algo que Deus quer que você faça, existe algo que Deus quer que você seja um instrumento para abençoar, existem pessoas para você tocar, existem lugares para você ir, que é a vontade de Deus, e essas pessoas que você vai alcançar do seu jeito. Eu ouvi esses tempos atrás um testemunho do pastor Lucinho, falando sobre o David Leonardo. E o David Leonardo, que hoje é muito, muito, muito famoso, ele, muitos anos pregando para jovens, ele imitava o pastor Lucinho. Ele fazia idêntico ao pastor Lucinho. Sabe o que aconteceu? Nunca deu certo, nunca alcançou ninguém. Por quê? Porque o Lucinho é o Lucinho, Cláudio Duarte é Cláudio Duarte, Danilo Figueira é Danilo Figueira, Subirá é Subirá, Ricardo é Ricardo, você é você. Quando o David Leonardo desistiu de imitar o Lucinho e ele assumiu o jeito dele de fazer as coisas, hoje ele é muito mais famoso que o Lucinho. Então você tem que entender que existe um jeito que Deus quer usar você, e é do jeito que você é. Amém?
Agora eu quero dar uma dica para você a nível de igreja, a nível de chamado, a nível de trabalho, a nível de empresa. Deixa eu explicar algo muito importante para você. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22. Vês um homem perito na sua obra? Você vê alguém que é muito bom no que ele faz? Entre os reis ele será colocado, e não entre a plebe. Ele vai ser colocado em lugares altos e não nos lugares normais. Queridos, se você quer prosperar, se você quer vencer no que você faz, se você quer romper a nível de ministério, talvez você tenha um sonho, trabalhe na igreja, entenda que o seu chamado também é missionário, também é ministerial, lá no hospital, lá na loja de vendas, lá no lugar da engenharia, onde você estiver. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa se tornar um especialista. Não existe clínico geral famoso. Ouviu o que eu falei? Clínico geral não existe. Nunca ouvi falar que o clínico geral famoso. Todo médico se torna clínico geral. Quem são os médicos que ficam famosos? São os médicos que se tornam o quê? Especialista em ombro, especialista em coração, especialista em alguma coisa. Não adianta você querer saber tudo, não adianta você querer saber um pouco de tudo. Eu tenho viajado o Brasil, eu tenho viajado o mundo, tenho conhecido muitos lugares, tenho ido em muitos lugares. O que as pessoas me chamam para fazer? Falar de casamento e família 98% das vezes. 98% dos meus convites são para falar de casamento e família. Pastor, e a escatologia? Deixa com Lamartine Pozella. E o falar em línguas? Deixa com o Subirá. E o deixa com fulano de tal. Qual é a minha especialidade? Em que área as pessoas sentam para me ouvir? Médico, engenheiro, pastor, e que gente que sabe muito mais do que eu, é teólogo, é doutor, mas na área de casamento e família eu me especializei. Quando alguém pensa assim, eu tenho que chamar alguém para falar de casamento e família, eu estou lá no meio, talvez, dos 5, 6, 7 nomes que vão ser citados. Então, se você quiser viver o seu chamado, se você quiser ter sucesso no que você faz, não fica mudando de lugar de profissão. Começa a vender seguro de carro, quando começa a ficar conhecido como vendedor de seguro de carro, muda para plano de saúde, quando começa a ficar conhecido como plano de saúde, muda para vender balinha. Se você ficar ali a vida inteira, ó, ali, você se tornar o cara... Você sabe que tem cozinheiro que ganha 50 mil reais por mês? E você sabe que tem cozinheiro que ganha 3 mil reais? Você sabe que tem manicure que tira 3 mil por mês e manicure que tira 60, 70, 80 mil por mês? Por quê? Porque quem é bom no que faz será colocado entre os reis e não com a plebe. Então, dentro do seu chamado, não queira saber de tudo, mas em alguma coisa você tem que ser bom, você tem que se especializar, tem que se tornar o melhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Foca naquilo ali e vai firme. Segunda coisa, então existe um chamado para você. Agora, existe um plano B. Porque se você não for, se você não fizer, Deus usa e levanta outra pessoa no seu lugar. E é isso aqui que é muito sério, que a gente tem que pensar hoje. Tem um propósito para a minha vida, tem um chamado para a minha vida, Deus quer que eu faça algo, mas se por algum motivo eu decidi viver a minha vida do meu jeito, se por acaso eu decidi desobedecer a Deus, se por acaso eu não entender esse propósito, por isso uma das coisas que eu orei hoje de manhã é falar: Deus, faz com que esses homens, a partir de hoje, desejem, sonhem, corram atrás de descobrir para que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou aqui em Ribeirão, na igreja, na minha casa, nessa vizinhança, no trabalho que eu estou, qual é o teu chamado para mim? Então você precisa descobrir isso. Por quê? Porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos. Diz assim: Terá era o pai de Abrão. Pegou Abraão, pegou o seu filho, e Ló, filho de Harã. Pegou a Sarai, sua nora,
mulher do seu filho Abraão, e eles saíram de Ur dos Caldeus. Eles saíram de onde? E eles estavam indo para onde? Para Canaã. Então eles saíram de Ur, o pai de Abraão chamou a família toda e falou: gente, nós vamos sair dessa cidade aqui, e agora nós vamos lá para Canaã, terra da promessa, terra da bênção, céu, terra onde mana leite e mel. E eles saíram em direção a Canaã. Mas a Bíblia diz que, obviamente, a viagem era muito longa, que eles pararam num lugar chamado Harã. E nesse lugar onde eles pararam, eles ficaram. E dali eles não saíram. Então, qual foi o problema de Terá? Porque a gente às vezes assim, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão não saiu de Ur dos Caldeus. Abraão estava em Terá. Por quê? Porque o pai dele já tinha recebido a palavra de sair de Ur dos Caldeus, terra do pecado, terra da idolatria, terra da maldição, terra da pobreza, terra da vergonha, terra da desgraça, de tudo que não presta, para ir para Canaã. E ele foi com a família para Canaã. Só que no processo, no meio da caminhada, ele parou numa cidadezinha para dormir, normal. Estava indo viajar, ele deve ter feito várias paradas. E uma dessas paradas foi em Harã. Essa cidadezinha, ela não tinha nome. Quem deu o nome dessa cidadezinha foi Terá. Por quê? Porque ele começou, diz o texto, depois você pode ler o restante da história, ele começou a prosperar naquela terra, ele começou a negociar naquela terra, e eu acho que ele se tornou alguém especial, alguém que começou a ter uma liderança, uma prosperidade, ensinar coisas para aquele povo, e ele deve ter se tornado uma espécie de líder naquela cidade, uma espécie de prefeito da cidade. Então ele batizou a cidade com um nome. E qual foi o nome que ele escolheu para dar para essa cidade? Ele escolheu o nome do filho dele que tinha morrido, que se chamava Harã. Ele tinha um filho chamado Abrão e ele tinha um filho chamado Harã. Só que Harã, ele tinha morrido. Então ele parou ali, ele fez negócios ali, ele se estabeleceu ali, a terra era boa, o povo era bom, ele prosperou ali, ele se tornou alguém com uma certa responsabilidade e liderança ali, e ali ele ficou. Então ele parou em Harã, e pior, ele ficou em Harã, e ele deu o nome dessa cidade do seu filho mais novo que tinha morrido, e ele parou naquele lugar e não continuou a sua viagem. Ele tinha o objetivo de chegar em Canaã, mas ele parou em Harã. Por que ele não deu o nome dessa cidade de terra da alegria, terra da paz? Por que ele não colocou Shalom? Por que ele não colocou o nome do filho dele, Abraão, vivo? Por que ele não colocou o nome do sobrinho Ló? Por que ele não deu o próprio nome para a cidade? Por que ele deu o nome de um filho que já tinha morrido? Sabe o que me faz pensar essa história e o motivo dele colocar esse nome? Eu acho que Terá, de alguma forma, e eu entendo isso, sou pai de 4 filhos, ele ficou muito frustrado, ele ficou preso emocionalmente no fato de ter que enterrar um filho. Ele ficou adoecido emocionalmente no fato de ter perdido um filho, e na hora em que ele está num lugar, ele coloca o nome do filho naquele lugar, e aquele lugar lembra o filho morto, lembra a morte, lembra a tristeza, lembra aquele momento difícil. E eu fico imaginando, queridos, eu e você, o que aconteceu com a gente? Nós estávamos no mundo, Ur dos Caldeus. Qual era o seu mundo? O meu mundo era o mundo da cocaína, o meu mundo era o mundo da maconha, o meu mundo era o mundo de viver bêbado, o meu mundo era o mundo de roubar, o meu mundo era o mundo de enganar, o meu mundo era o mundo de me prostituir, da pornografia. Meu mundo não prestava. Eu pensava em morrer, eu queria morrer, eu só não tinha coragem de me matar.
Mas eu sonhava, desejava, às vezes eu botava 190 num carro, torcendo que ia acontecer alguma coisa para eu morrer. E eu estava lá na droga, na bebida, na prostituição, na tristeza, na angústia, no vazio, Ur dos Caldeus. E eu decidi, porque tive um encontro com Jesus, porque Jesus me alcançou, porque Jesus me amou, porque Jesus me fez enxergar, porque Jesus, alguém um dia veio, viveu o seu propósito, me evangelizou, me ajudou a me libertar, e eu saí de Ur dos Caldeus. Aleluia! Quem aqui saiu de Ur dos Caldeus? Graças a Deus a gente deixou essa terra de demônio, essa terra de pecado, idolatria, vergonha, e saímos desse lugar. E nós estamos indo em dois sentidos, para onde? Canaã, quando morrermos ou Jesus voltar a Canaã celestial, e aqui na terra, para viver a nossa Canaã, que é a terra da nossa promessa, das coisas boas que Deus tem para você e prometeu para você. Saímos deste mundo ruim, e estamos indo para a nossa Canaã, um dia celestial, agora a terra da promessa. Mas o que aconteceu com algumas pessoas no meio do caminho? A gente estava indo para Canaã, feliz, indo para a igreja. Quem aqui participou do encontro com Deus? O encontro é? Tremendo! Alguém aí já subiu a montanha? Pronto. O pessoal já foi aí no como é que é o nome? Legendários. É brincadeira, é brincadeira. Brincadeira. Aí você foi no encontro, reencontro, você participou do congresso, você já teve cultos aqui poderosos, você começou a conhecer Jesus, você participou de um grupo pequeno, célula, GC, alguma coisa assim. Você está andando com Deus e está indo em direção às promessas de Deus, às palavras de Deus, ao que você sonha viver, e esperando o momento de Jesus voltar, e estamos indo nesse caminho. Só que no meio do caminho, agora vamos parar para pensar. Você prosperou. Deus te abençoou e você prosperou. E talvez você fez igual Arã, igual Terá. Você parou numa terra boa, com gente boa, construiu a tenda, colocou ali um camelo, um carro, está ganhando dinheiro, ganhou uma certa autoridade, respeito na sociedade, e de repente, querido, essa situação trouxe para você nossa, como Deus me abençoou, está aqui minha casa, está aqui minha família, minha viagem, minhas férias, meu dinheiro, minha profissão, deu tudo certo. Mas se você parar para observar, talvez você esteja sentindo aquele vazio que eu falei no início, e talvez você deu uma parada que era só estratégica, mas você não continuou e ali você ficou. O seu objetivo quando você se converteu era outro. Eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero, pastor, investir no reino. Talvez você sonhou até com um chamado, com um ministério, pastor isso, pastor aquilo, e de repente no meio do caminho as coisas ficaram boas, né? Você já está, poxa, pastor, já não tenho mais 20 nem 30 anos, né, e tal, e você, como Terá, está tranquilo e confortável. E você vem para o culto, e você vai para a fazenda, e você anda de jet ski, dá uma volta de moto, e você não, mas sabe aquela coisa assim, o fogo, a oração, o amor por Jesus, a paixão. Sabe quando você se converteu, você ia para a igreja assim, chegava primeiro a chegar, o último a sair. Eu amo a igreja, eu amo a casa de Deus, eu amo Jesus. Meu Deus do céu, que culto, que mensagem. E às vezes hoje na igreja você está tranquilo, forte, saudável, próspero. Está aqui o louvor e você está olhando para o teto e pensando, meu Deus, mas que demora, né? E a pregação não acaba, mas meu Deus do céu, hoje acho que eu não vou não, estou cansado, porque tem o jogo. E queridos, como a gente precisa parar para dar uma analisada, do jeito que nós estamos vivendo hoje o nosso evangelho,
para o jeito que a gente viveu quando a gente aceitou Jesus. Para o jeito que a gente sonhou fazer coisas e viver coisas, e prometeu, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor abrir as portas para mim. E a minha pergunta é, no caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã, será que você deu uma parada em Harã? Ou você não é essa pessoa que parou porque prosperou? Você não é essa pessoa que parou porque... pastor, está confortável. Sabe o que pode ter acontecido com você? Harã é a terra da morte, é a terra da tristeza, porque é o filho que morreu, é o filho que eu tive que enterrar. Talvez, nessa caminhada, você viu alguma coisa que te desanimou. Por exemplo, eu tinha um pastor que ele me ensinou a ser homem, ele me ensinou a ser marido, ele me ensinou a ser pai, ele me ensinou a orar, ele me batizou, ele me casou e ele caiu. Quando ele caiu, essa dor, essa decepção, essa frustração, quase me fizeram perder a fé. Porque ele era a minha referência, ele era o meu modelo. Era para ele que eu olhava, e agora, pum, caiu. E às vezes, queridos, a gente está na igreja, e a gente está saindo de Ur dos Caldeus para Canaã, e deixa eu falar uma coisa para você, você vem para a igreja achando que aqui é o céu, e aqui não é o céu. Você vai encontrar aqui gente que mente, você vai encontrar gente aqui que fala demais, você vai encontrar gente aqui que o temperamento é difícil, você vai encontrar gente aqui com defeito, com problema, mas a gente, quando sai daqui, a gente pensa, não, lá na igreja todo mundo é gente boa, todo mundo é de Deus, todo mundo é anjo. E aí quando você descobre, o aviso que não é. E aí, meu querido, quando você descobre que não é assim, e você vê pessoas, inclusive da liderança, não sei de que igreja você veio, fazendo algo, agindo de uma forma, aquilo te faz parar numa terra de decepção. Eu me decepcionei tanto, pastor, com homens. Pastor, me decepcionei tanto com a igreja. Pastor, eu tinha um líder assim, pastor, e ele expôs a minha vida. Pastor, não sei. Talvez no meio da caminhada você pecou. Você fez uma besteira. E isso trouxe para você uma culpa, uma acusação, um peso. Você está parado em Harã, triste, pensando, nunca mais vai ter jeito para mim. Você está lá em Harã pensando, gente, não tem como, o que eu fiz é imperdoável. Não dá, e aí você está lá pensando, um dia eu já fiz isso, um dia eu já fiz aquilo, talvez você até foi pastor, já teve igreja, já foi líder, teve tantas pessoas debaixo de você, e pastor, eu fiz uma besteira tão grande, e agora eu estou aqui, em Harã, na terra da desilusão, na terra da culpa, na terra do medo, na terra do, meu Deus, eu acho que não tem jeito para mim. E queridos, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei se foi a prosperidade, eu não sei se foi a decepção com alguém, eu não sei se foi a decepção com você mesmo, eu não sei se foi o tempo, porque esperar a promessa não é fácil, esperar viver o que Deus prometeu, às vezes no meio da caminhada você pensa que vai viver rápido e não é rápido, e aí quando você chega aqui, você fala, meu Deus do céu, e o que acontece, queridos, muitas pessoas, eles estão exatamente como Terá. Era para ele ir e viver a terra da promessa, mas ele parou e a Bíblia diz, ele morreu na terra que lembrava a tristeza e a morte. Perceba, ele não estava em Ur dos Caldeus, ele não estava no pecado, ele não estava nas drogas, ele não estava no vício, ele não é mais aquela pessoa daquela terra maldita de demônios. Ele já não é aquilo, ele já está num processo.
Só que ele não continuou o processo. Ele parou no processo. E ali ele ficou numa terra confortável, numa terra tranquila, e foi ali, ou de tristeza e morte, e foi ali que ele morreu. Mas ele começou querendo ir para onde? Para Canaã. Todo mundo aqui começou querendo ir para Canaã. Todo mundo começou aqui querendo algo. Todo mundo começou aqui querendo e ouvindo coisas de Deus sobre a sua vida. Mas parou nessa terra de desilusão, de provisão, ou de morte, ou de frustração. Para muitos, a terra da comodidade. Então, quando eu vejo pessoas nessa situação, esses dias eu peguei um pastor nessa situação, cansado, parado, desanimado. Eu falei uma coisa para ele que eu quero falar para você. Ouça o que eu vou dizer para você, você que está aí na comodidade, você que está aí talvez cansado, desanimado, sei lá. O que muda o seu presente é o seu futuro. O que muda o seu presente é o seu futuro. Vou te provar isso. Se agora você ganhar uma passagem para ficar uma semana em Paris e uma semana na Itália. Vai ser sorteado aqui hoje uma passagem para a Europa, com tudo pago, 7 dias em Paris, 7 dias na Itália. E você foi o sorteado. O que você vai fazer? A viagem é só para o ano que vem. A viagem é para daqui a um ano. O que você vai fazer? Você vai tirar o passaporte, quem não tem? Sim ou não? Você vai começar a pesquisar onde você vai começar a guardar dinheiro, você vai começar a ver os passeios, os restaurantes, O futuro mudou o quê? O presente. Qual é a sua perspectiva de futuro? O que você quer viver amanhã? Qual é esse lugar aqui, que chama Terra da Promessa? Terra que mana leite e mel. Deixa eu te falar, você está aqui em Arã, feliz, tranquilo, pastor, tem meu controle remoto, meu ar-condicionado, meu carrinho, está tudo bom. Deixa eu te falar, lá é muito melhor. Lá é a terra da promessa, aqui é só a metade do caminho. Lá mana leite e mel, aqui é que tem gozo pleno, alegria completa, presença de Deus, vitória, bênção sem medida, e você está se contentando com Arã. Quando Deus tem para você, Canaã. Mas para eu viver Canaã, que é o futuro, eu preciso pensar em Canaã, lembrar de Canaã, ir em direção a Canaã. Se eu tiver uma Canaã, isso vai mudar o meu hoje. O meu futuro. Por quê? Porque eu vou viajar. Então, amor do céu, tem que ver quanto é que custa um passaporte. Como é que tira o passaporte? Tem visto para entrar na Europa? Como é que é lá? Onde que é? Quanto que está o euro? Qual restaurante a gente vai? Você já fez uma pesquisa aí onde a gente não pode deixar de ir de jeito nenhum? Para onde que... E você vai começar a movimentar para ir. Então, se você chegar amanhã e receber uma promoção do seu trabalho, você vai mudar lá para, sei lá, Salvador, seu salário vai para 50 mil por mês, você tem que procurar casa, e isso e aquilo. O que você vai fazer? Você vai começar a procurar casa, vai começar a ver a viagem, vai começar a planejar as coisas. Onde é que eu vou deixar os meninos? Como é que vai levar o cachorro? O futuro muda. Então você tem que ter perspectiva de futuro. Você tem que parar de se contentar com Arã e pensar em... Porque tem uma terra da promessa para você. Agora, se você está aqui por tristeza, por culpa, por pecado, por decepção, por frustração, você precisa vencer essas coisas em nome de Jesus. Deixa eu dar uma palavra para você. A Bíblia promete: a ira do Senhor não dura para sempre. Você não é maior do que Deus. Se Deus te perdoou, você tem que se perdoar. E Deus te perdoou.
Ah, mas eu não me perdoo, mas você não é maior do que Deus. Deus te perdoou. Quando Ele te chamou e te salvou, Ele já sabia que você ia cair. Você não deu um susto em Deus. Nossa, eu não sabia que Ele ia cair. Ele já sabia. E mesmo assim Ele te chamou, e mesmo assim Ele te amou, e mesmo assim Ele acreditou, porque Ele sabe que você vai cair, vai levantar 7 vezes, cairá o justo, mas não vai ficar no chão. O segredo é caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Não pare, não desista, é só isso. O que deu errado? O que te machucou? Por que você parou? Se você não decidir viver o que Deus chamou para viver, outra pessoa vai viver em seu lugar. O que te fez parar? Quem te fez parar? São pessoas que começam com um propósito, pessoas que começam com um destino. Mais do que isso, pessoas que são escolhidas para viver algo e acabam perdendo a oportunidade, e vem outro e recebe o que era para ser seu. Gente, às vezes eu estou lá na Inglaterra, em Londres, comendo num restaurante, e eu penso assim, era para outro homem estar sentado aqui nesse restaurante. Eu estou vivendo o chamado de outra pessoa. Às vezes eu estou num avião indo para o Japão e eu penso, quem era para conhecer esse país, quem era para comer essa comida, era outra pessoa. Não era eu. E do mesmo jeito que aconteceu com alguém, pode acontecer comigo. E sabe o que eu decido em nome de Jesus, querido? Ninguém vai andar no carro que é para eu andar. Ninguém vai fazer as viagens que é para eu fazer. Ninguém vai comer a comida que é para eu comer. Ninguém vai ganhar o dinheiro que é para eu ganhar. Ninguém vai viver as experiências com Deus que é para eu viver. Eu declaro e decido isso e te abençoo com essa mesma bênção em nome de Jesus. Ninguém vai viver a minha vida. Ninguém vai viver a sua vida. O que Deus me chamou para fazer e viver, eu vou fazer e eu vou viver. Quem concorda com isso, diga um amém bem forte. Nome de Jesus. Agora existe, e essa é a terceira coisa, um chamado maior e melhor. Deus tem um plano para todo mundo, ponto. Mas quando alguém aborta o propósito, você pode ser promovido. Tem uma fila, e a fila anda. Tem uma fila e a fila anda. Pastor, você deseja viver a vida de alguém? Irmão, essa é a maior tolice que você pode cometer, é querer viver a vida de alguém. Eu não quero viver a vida de ninguém, eu não quero ocupar o lugar de ninguém, eu não quero receber o que é de outra pessoa. Não é meu desejo, mas, preste atenção, se você não parar, se você não desistir, se você for fiel ao seu propósito, e por acaso alguém na fila abandonar o propósito, o próximo da fila vai viver o que ele tinha que viver e vai viver o que era para o outro viver. Então vai ter um chamado ainda maior e melhor. Quando as pessoas não buscam em Deus o seu propósito, ou desistem dele, inevitavelmente ele vai ter que ser enviado para outro. Eu li vários textos para você aqui. Esther, você foi chamado para isso. Mas se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Você vai construir uma casa, mas não vai morar nela. Você vai plantar uma vinha, mas não vai comer dela. Você tem que entender que se você não fizer, alguém vai fazer. Existe um tempo de Deus que Ele espera, existe um momento de trabalho, existe, a Bíblia diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse,
Mas se eu decido ser senhor da minha vida, seguir o meu próprio ventre, não fazer o que Deus me chamou, por decepção, frustração, medo, angústia, culpa ou comodidade, parar em Harã e desistir de Canaã, se eu não projeto futuro, se eu não penso nas promessas, se eu não quero coisas novas para poder me movimentar aqui no hoje, inevitavelmente alguém vai viver o que era para eu viver. Ou eu vou receber o que era para outro receber. E isso, irmãos, gera em mim muito, muito temor. Muito temor. Porque definitivamente eu não quero ninguém vivendo o que é para eu viver. Olha o que a Bíblia diz. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã, mas ele queria ir para Canaã. Então, no dia que Terá morreu, então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Aí as promessas que era para Terá viveu, e quem viveu foi Abraão. Era para Terá, mas foi o filho que viveu. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O Abraão chegou, o Terá não. A minha pergunta para você hoje é: você vai ser Terá ou Abraão? Porque eu quero chegar na terra da promessa. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu encontro pastores, eu encontro empresários, eu encontro pessoas da igreja, que a igreja cresceu, a célula cresceu, a comodidade, a provisão chegou, e essas pessoas se acomodaram. E elas não estão em Canaã, elas estão em Harã. Harã é muito perigoso, porque Harã é um lugar bom, e não é Ur dos caldeus, não é terra de maldição, não é terra de pecado, não é terra de demônios, mas não é o lugar que Deus tem para você. Ah, pastor, eu já estou velho, a Bíblia diz: ainda na velhice darão frutos. Você vai pedir para Deus hoje: Senhor, o que eu tenho para fazer? Qual é o teu propósito? Sabe o que você pode fazer? Você pode parar e pensar: quando eu conheci Jesus, o que eu imaginava? O que eu prometi? O que eu fui no altar entregar? E no meio da caminhada, você não jejua como jejuava, não ora como orava, não é apaixonado como era, o fogo não acabou. Eu vou falar uma coisa para vocês, diante de Deus, irmãos. Eu nunca precisei voltar para o primeiro amor. Eu tenho mais de 30 anos de cristão. Nunca precisei. Eu nunca pensei que eu poderia ser outra coisa senão um pastor e um pregador do evangelho. Nunca. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu teria feito um concurso público, porque o ministério. Às vezes algumas pessoas me encontram e falam assim: nossa, é tão difícil ser pastor, deve ser muito difícil esse chamado.
Eu não sinto nada disso, irmão. Eu não acho que é tão difícil, eu não acho que é tão pesado, eu não vejo demônio em todo lugar. A graça de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus, a vitória de Deus, e as guerras estão aí, e a gente vence as guerras. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então talvez hoje você tenha que clamar a Deus: Jesus, acende de novo esse fogo aqui dentro de mim. Amor pela igreja, amor pelas pessoas, amor pela oração, amor pela palavra, adorar e louvar o teu nome de coração. Deus, eu quero me perdoar hoje, eu quero perdoar fulano, eu não quero ficar na terra da tristeza, da morte, da decepção. Hoje, querido, eu declaro, você vai vencer esse gigante da culpa. Esse demônio que fica te culpando, te acusando, e a culpa paralisa as pessoas. Acaba com isso. A Bíblia diz: o justo cai, mas o justo levanta. Ele não fica no chão. Em nome de Jesus, o Senhor te dá graça e perdão. Eu vim lá da Itália para dizer: recebe o perdão de Deus. A ira do Senhor não dura para sempre. A porta que está aberta é a porta da graça e da misericórdia. Mas eu quero também que Deus gere em você, além do desejo de encontrar o propósito, além de você planejar coisas para o futuro, porque o futuro muda hoje. Eu quero que você tenha hoje, seja gerado em você hoje, temor, para que ninguém viva a sua vida, para que ninguém deite na sua cama, ninguém coma a sua comida, ninguém viva o que Deus tem para você viver. Para isso, seja fiel à sua esposa. Para isso, cuide da sua família. Para isso, olha aqui, cuide da sua saúde. Se você não cuidar da sua casinha, você vai sair dela, irmão. Cuide da sua saúde, porque senão outra pessoa vai viver a sua vida, e você não quer isso e eu não quero. Amém? Feche seus olhos. Ofereça uma resposta para Deus. Agora é o seu momento com Deus. Fala: Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero que ninguém viva a minha vida. Ninguém vai comer a minha comida, ninguém vai ganhar o meu dinheiro, ninguém vai fazer as minhas viagens, ninguém vai cumprir o propósito, o chamado. Ninguém, meu chamado, meu ministério, a missão que o Senhor tem para mim lá no meu consultório, na minha empresa, na minha mecânica, ninguém vai viver. É para eu viver. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Há um propósito. Eu não quero mais sentir esse vazio da ausência do propósito de Deus. Fale com Ele agora, querido. Fale com Ele agora, Ele está te ouvindo. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Não vou parar em Harã, não fico em Harã. Decido hoje levantar a minha barraquinha, pegar minhas coisas e voltar e continuar a viagem em nome de Jesus.